Você já parou para pensar por que os primeiros minutos do seu dia parecem carregar tanto peso? É como se a mente, ainda sonolenta, fosse imediatamente invadida por preocupações, cobranças e expectativas. Antes mesmo de se levantar, o coração já começa a correr em busca de soluções para problemas que muitas vezes ainda nem aconteceram. Mas a grande pergunta é: por que começamos o dia buscando tantas coisas e quase nunca buscamos primeiro o reino de Deus? É curioso perceber como o corpo desperta, mas a alma permanece inquieta. Existe uma falsa urgência que domina as primeiras horas da manhã. Abrir as redes sociais, checar os e-mails, planejar cada detalhe do que precisa ser feito. Mas será que essa é, de fato, a prioridade que Deus deseja para nós? Jesus nos ensinou, no livro de Mateus, capítulo 6 e verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo não é apenas uma frase bonita para ser lembrada em cultos ou encontros de fé. Ele é um chamado direto, quase como um despertar espiritual. Antes de qualquer outra coisa, alinhe seu coração com Deus. O mundo grita urgências, mas o reino nos convida à ordem divina. E é justamente sobre isso que vamos refletir juntos hoje. Por isso, eu te convido a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque Deus deseja falar profundamente ao seu coração nesta manhã. Quando abrimos os olhos pela manhã, parece que o tempo já começa a nos cobrar. Você precisa correr, precisa produzir, precisa resolver. É como se a pressão do dia tentasse nos convencer de que, se não dermos conta de tudo, estaremos atrasados em relação ao mundo. Mas será que Deus nos chamou para começar o dia com essa ansiedade? A palavra nos mostra que a ansiedade é como um peso desnecessário. No livro de Filipenses, capítulo 4 e verso 6, está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Veja como a Bíblia nos direciona. Em vez de sufocar o coração com preocupações, devemos abrir espaço para a oração. A falsa urgência das tarefas tenta roubar o nosso primeiro momento com Deus, mas o Senhor nos convida a inverter essa lógica. Antes de qualquer lista, antes do trabalho e das demandas, existe algo mais importante: estar diante dele. O que realmente é prioridade para Deus hoje? Será que é resolver todos os problemas ou simplesmente abrir o coração e dizer: Pai, eu confio em Ti? Começar o dia ansioso é como iniciar uma corrida já cansado. Mas começar o dia buscando a presença de Deus é como receber uma renovação de forças ainda antes da primeira batalha. Muitas vezes lemos Mateus, capítulo 6 e verso 33, como se fosse apenas um conselho espiritual. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas Jesus não estava dando uma sugestão. Ele estava mostrando a ordem correta da vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é um chamado para reorganizar o coração. Não é sobre encaixar Deus em nossa agenda cheia, mas permitir que Ele seja o centro de toda a nossa agenda. É a consciência de que, se Deus não estiver no início, tudo o que vem depois perde o equilíbrio. Logo ao acordar, nossa alma precisa encontrar direção. Se não nos voltamos para o Senhor, acabamos entregando nossos primeiros pensamentos às pressões do mundo. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, algo muda dentro de nós. A ansiedade cede espaço à confiança, o medo se transforma em esperança e até as nossas tarefas ganham outro sentido. Essa busca não é apenas religiosa, mas prática. Significa levantar com a certeza de que Deus é a fonte do nosso sustento e que Ele governa cada detalhe do dia. É abrir os olhos e declarar: Senhor, a minha vida hoje começa em Ti. A oração da manhã não é um ritual vazio, nem uma formalidade religiosa. Ela é a chave que alinha nossos desejos pessoais com a vontade de Deus.
É como ajustar a bússola da alma antes de iniciar a jornada do dia. Quando oramos logo cedo, não estamos apenas apresentando pedidos. Estamos permitindo que o Espírito Santo direcione nossos pensamentos, acalme nossas emoções e nos prepare para lidar com cada situação que surgirá. É nesse momento que aprendemos a confiar que a vontade de Deus é melhor que a nossa. No livro de Provérbios, capítulo 16 e verso 3, encontramos uma verdade poderosa. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que, ao entregar o nosso dia a Deus em oração, até a maneira como pensamos é ajustada. Ideias que antes pareciam confusas começam a ganhar clareza. A oração matinal é, portanto, mais que um hábito devocional. Ela é uma disciplina de confiança, uma declaração silenciosa de que não queremos caminhar sozinhos. Quando dobramos os joelhos ou simplesmente abrimos o coração ao acordar, estamos dizendo: Senhor, guia cada passo meu hoje. É impressionante como muitas vezes a primeira voz que escutamos ao acordar não é a de Deus, mas a do mundo. Notícias carregadas de medo, mensagens cheias de cobrança, redes sociais repletas de comparações, tudo isso tenta ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Mas como seria o nosso dia se, antes de ouvir essas vozes, escolhêssemos ouvir a voz de Deus? No livro de Salmos, capítulo 143, e verso 8 está escrito: Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Veja como o salmista entendia a importância de escutar a direção divina logo cedo. Ele não queria apenas respostas rápidas, mas uma orientação que viesse da bondade de Deus. Ouvir a voz do Pai antes de tudo é abrir espaço para que Ele traga paz ao coração, antes que as preocupações nos dominem. É permitir que a palavra se torne o filtro pelo qual enxergamos as situações do dia. Se você se acostuma a dar ouvidos ao barulho do mundo primeiro, sua alma já desperta cansada. Mas quando a primeira voz que ecoa dentro de você é a voz do Senhor, o dia começa com esperança e confiança. Na prática, o que significa colocar o reino de Deus acima das nossas necessidades? Não é ignorar os problemas ou fingir que não temos responsabilidades. É escolher confiar que Deus sabe de tudo antes mesmo que abramos a boca para pedir. Jesus nos ensinou no livro de Mateus capítulo 6 e versos 31 e 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Que verdade preciosa! O Senhor já conhece as nossas necessidades, mas nos chama a priorizar a sua presença. Colocar o reino em primeiro lugar é inverter a ordem natural da vida. O mundo nos ensina a buscar segurança material, conforto e reconhecimento para depois, se sobrar tempo, lembrar de Deus. Mas o reino nos ensina o contrário. Primeiro buscamos ao Senhor, e então Ele acrescenta o que precisamos. Na prática, isso significa começar o dia não com perguntas como: o que vou ganhar hoje? Mas com a oração: Senhor, o que o teu reino quer realizar através de mim neste dia? Quando essa é a nossa prioridade, passamos a viver com mais leveza, porque sabemos que Ele cuida de cada detalhe. Muitos acreditam que Deus está distante, quando, na verdade, Ele sempre deseja se revelar. O problema é que, no meio da correria, nosso coração se torna barulhento demais para perceber a voz do Senhor. É como tentar ouvir um sussurro em meio a um tumulto. No livro de 1 Reis, capítulo 19, e versos 11 e 12, a Bíblia relata que Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim em uma voz mansa e delicada. Essa cena nos ensina que muitas vezes a presença de Deus não se manifesta em ruídos intensos, mas no silêncio da alma. A pergunta é:
Temos dado espaço para que o Senhor fale conosco? Ou temos preenchido cada minuto do dia com preocupações, notificações e distrações? Buscar o reino de Deus ao amanhecer também é silenciar o coração diante dele. É desligar as vozes externas e internas para ouvir aquilo que realmente importa. Porque quando damos ouvidos a Deus, encontramos a direção que nenhuma outra fonte pode oferecer. Quando buscamos o reino de Deus logo ao amanhecer, algo poderoso acontece. Aprendemos a confiar que Ele cuida dos detalhes do nosso dia. Nada é pequeno demais para escapar do seu olhar, nem grande demais para a sua mão não sustentar. No livro de Mateus, capítulo 10 e verso 30, Jesus disse: "E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados." Essa palavra revela o quanto o Senhor se importa com cada aspecto da nossa vida. Se Ele sabe até o número dos fios de cabelo, como não cuidaria também das situações que tanto nos preocupam? A confiança nasce quando entregamos cedo o nosso dia a Deus. Em vez de carregar sozinhos o peso das decisões, deixamos que Ele conduza os caminhos. E, quanto mais cedo nos rendemos em oração, mais cedo desfrutamos da paz que excede todo o entendimento. Buscar a Deus ao amanhecer não é apenas um gesto de devoção, mas uma escolha prática de dependência. É como dizer: Senhor, eu não preciso controlar tudo, porque sei que o Senhor está no controle. Essa confiança transforma nossa forma de viver o dia e até a maneira como reagimos às dificuldades. O reino de Deus opera em uma lógica completamente diferente da lógica humana. O mundo nos ensina que primeiro precisamos conquistar, acumular, nos esforçar ao máximo e só então, talvez, encontrar paz. Mas Jesus nos mostrou o contrário. Quando buscamos primeiro o reino, as outras coisas são acrescentadas. Isso não significa que todos os nossos desejos serão atendidos como uma lista de compras. Significa que Deus, em sua sabedoria, supre cada necessidade real, mesmo aquelas que ainda não conseguimos identificar. No livro de Salmos, capítulo 37 e verso 5, está escrito: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará." Essa promessa nos lembra que a ordem é confiar primeiro e depois ver o cuidado divino se manifestar. A lógica do reino é invertida, porque nela não somos nós que garantimos tudo com nossas forças, mas é Deus quem sustenta, abre portas e guia os passos. Quando entendemos isso, o coração descansa. Por isso, buscar a Deus primeiro não é perder tempo. É, na verdade, investir no que dá sentido a todo o resto. Muitas vezes, tratamos a oração como uma lista interminável de pedidos: saúde, provisão, soluções rápidas. Mas Jesus nos mostrou que oração é, antes de tudo, relacionamento. Não é sobre convencer a Deus a fazer algo, mas sobre nos aproximarmos dele para experimentar sua presença e amor. No livro de Mateus, capítulo 6, e versos 7 e 8, Jesus disse: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes." Que conforto existe nessa verdade! O Senhor já conhece as nossas necessidades e ainda assim nos chama a falar com Ele. Porque mais importante que os pedidos é o relacionamento que se fortalece. A oração da manhã é o momento em que declaramos: Pai, eu não quero apenas o que o Senhor pode me dar, eu quero estar contigo. É a hora em que deixamos de lado a pressa e encontramos descanso nos braços do Pai. É nesse espaço íntimo de oração que aprendemos a ouvir, confiar e descansar. Oração não é um fardo, é um privilégio. É o canal pelo qual nossa alma respira a presença de Deus. Começar o dia com oração não é apenas uma disciplina espiritual, é um ato de reposicionamento da alma. É reconhecer que não temos forças em nós mesmos para enfrentar tudo o que virá, mas que encontramos sustento ao buscar primeiro o reino de Deus. Mateus capítulo 6 e verso 33. Não é apenas uma instrução, é uma promessa.
Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele cuida do restante. E isso nos diferencia completamente de viver um dia na força do próprio braço. Quando confiamos apenas em nós mesmos, carregamos fardos pesados e nos desgastamos rapidamente. Mas quando entregamos o dia a Deus, até os desafios se tornam oportunidades de ver a sua mão agindo. Há um segredo precioso na vida devocional. Deus não se revela apenas nos grandes milagres, mas também nas pequenas respostas silenciosas. Uma paz que invade o coração em meio ao caos, uma direção clara em um momento de dúvida, um cuidado inesperado em um detalhe simples. Tudo isso é testemunho de que Ele está presente. Por isso, meu convite a você é que permaneça até o final deste vídeo. Agora, vamos juntos elevar uma oração ao Senhor, entregando este dia, nossas preocupações e nossos desejos diante dEle. Que essa oração seja não apenas palavras, mas uma entrega verdadeira de coração. Senhor amado e Pai querido, nesta manhã eu venho diante de Ti com um coração grato. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego que me sustenta, pelo privilégio de despertar mais uma vez. Sei que muitos não tiveram essa oportunidade, mas eu estou aqui e quero consagrar cada instante do meu dia à Tua presença. Pai, Tu conheces as minhas preocupações e os fardos que carrego. Muitas vezes, acordo ansioso, com a mente cheia de tarefas, tentando resolver tudo com minhas próprias forças. Mas hoje eu decido obedecer à Tua palavra, que está no livro de Mateus, capítulo 6 e verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu declaro que o Teu reino é a prioridade do meu coração. Senhor, alinha os meus pensamentos com os Teus, que eu não me perca na falsa urgência das tarefas, mas saiba discernir o que realmente importa. Que a minha voz interior não seja dominada pelo medo ou pela pressa, mas que eu possa ouvir a Tua voz suave me guiando em cada decisão. Eu entrego nas Tuas mãos a minha família, meu trabalho, meus relacionamentos, minhas finanças e minha saúde. Cuida de cada detalhe, Pai, porque eu sei que Tu és fiel e não deixas faltar nada àqueles que Te buscam. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 37 e verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Hoje eu descanso nessa promessa. Derrama sobre mim a Tua paz, aquela que excede todo entendimento e guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Que a Tua presença me acompanhe em cada passo, que a Tua luz brilhe sobre mim e que a Tua vontade se cumpra em tudo o que eu fizer. Eu oro em nome de Jesus, confiando que este será um dia marcado pela Tua direção, pela Tua graça e pelo Teu cuidado. Amém. Se essa reflexão falou ao seu coração, eu te convido a escrever aqui nos comentários a frase: hoje eu escolho buscar primeiro o reino de Deus. Essa é a nossa declaração de fé para este dia. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar amanhã ouvindo a voz de Deus. E se você deseja continuar caminhando conosco em fé, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos devocionais. Que o Senhor renove as suas forças e abençoe cada detalhe do seu dia. E já te faço um convite especial. No próximo devocional, vamos refletir sobre como enfrentar os momentos de silêncio de Deus e o que Ele nos ensina nesses tempos. Tenho certeza de que será uma palavra de grande consolo para o seu coração. Até lá, que a paz do Senhor guie os seus passos hoje e sempre.